E agora eu vou ter aqui a honra e o prazer de conversar com o Sandro Eduardo. Ele é professor de neurociência, especialista em mestre em neuromarketing, especialista em comportamento e uma pessoa que com muita bagagem, né, para nos falar um pouquinho, né, dessa ligação assim mais científica com a prosperidade. Então, boa noite, Sandro. Boa noite, Rick. Bom, já vou começar fazendo um link com o meu camarada aqui que está do meu lado, né, o Roberto, porque o que ele falou, ele impactou todo mundo aqui. Eu vi umas pessoas com os olhos mareados, né? Ele também ficou com a voz embargada. E eu passei também por uma situação de mudança pessoal, em que eu estive com uma deficiência no rosto em função do... Olha só, o vírus da herpes, herpes zoster, eu tive uma época na minha vida que me exigiu demais no trabalho. E a minha imunidade baixou. Quando a imunidade baixou, eu tive o herpes zoster. E ele pegou meu rosto. Até o Justin Bieber agora há pouco, ele está sofrendo, né, com uma paralisia no rosto. E eu tive um efeito contrário, que foi uma hiperatividade no rosto. Esse vírus ele comeu a melina do meu 7º nervo craniano, que está nas profundezas do cérebro, em cima do tronco encefálico. Então, eu gosto de neurociência, acabo, às vezes, passando um pouquinho, falando sobre anatomia, né? E eu lembro que eu perdi o controle dos movimentos. Então, eu tinha dores profundas no olho esquerdo, porque ele afetou o nervo óptico. Eu tinha zumbido no ouvido, ainda tenho, disso não me salvei, ficou uma sequela. E a minha boca puxava e eu não conseguia mais falar. E isso aconteceu o quê? O nosso rosto é o lugar onde tem mais músculos no organismo, né? Nós temos aí em torno de 42, 43, umas pessoas nascem com alguns músculos a menos no rosto, né? Então ele é o maior sinalizador que existe na nossa espécie, é a nossa face. Nós olhamos para rostos, a gente simpatiza com eles, antipatiza com eles, né? E eu me lembro até que a minha neurologista, quando ela me olhou o meu estado, ela me abraçou e eu vi isso tem um significado. E ela fez a seguinte pergunta: tu é casado? Por que ela fez essa pergunta? Porque ela sabia que aquilo ia afetar a minha autoestima e eu não ia mais me aproximar de ninguém. E aquilo era uma verdade, aquilo é genuíno. Foi assim que aconteceu. Eu sofri durante 7 anos. Eu fiz uma cirurgia, até que eu encontrei um neurocirurgião, tinham 4 pessoas que faziam a cirurgia aqui no estado. E eu fiz a cirurgia e fiquei 1 ano e meio bom. Olha só como é que é a vida da gente, né? No meio da pandemia, em 2020, volta novamente os efeitos, porque eu coloquei um espaçador para separar este nervo de artérias muito minúsculas que tem no cérebro, né? E eu tive que fazer uma nova cirurgia no meio da pandemia. O bloco cirúrgico fechava, meu médico pegou a Covid, ficou na UTI durante 12 dias, e eu sofrendo aquilo, depois eu fiquei internado no hospital. E por que eu estou passando por isso novamente, né? Pô, eu já passei uma vez, né? E quando se mexe em cérebro, o cérebro é a central de comando. Ele comanda os nossos movimentos, nossos pensamentos, emoções, sentimentos. É ele que comanda isso. Então, quando se mexe ali, leva-se muito tempo para se recuperar. Dessa vez, levei 6 meses. Na segunda cirurgia, graças a Deus, agora estou bem. Foi no dia 13 de outubro, depois do feriado 12 de outubro de 2020. E eu fiz uma nova cirurgia. E eu tive alguns... Quando a gente faz uma cirurgia pesada dessa, nós passamos por um coma induzido. E eu me vi em algumas outras situações ajudando pessoas, olha só, durante algum tempo, né? Então, eu era um cara mais... cético, né? Eu gosto da ciência, né? E eu mudei muito, assim, porque hoje eu vejo... Alguém chegou para mim, olha só, podem não acreditar, né? Mas eu acredito. Alguém chegou para mim e disse assim, compartilhe mais o teu conhecimento. Eu estava deitado, eu me vi... Fora do corpo. Eu me vi fora do corpo e me vi de cima para baixo. E uma pessoa veio e conversou comigo, assim. Então, bom... Foi obra do cérebro? Pode ser, né? Ele também traz falsas memórias, os sonhos, ele constrói em cima dos nossos traumas, aquela coisa toda, né? Mas também pode não ser. Então, eu sou um cara que acredita em algo superior, né? Eu acredito fielmente que isso foi uma intervenção, né? E eu tomei outros rumos na minha vida. Então, hoje eu trabalho mentorando, eu trabalho com comportamento, com liderança, sou professor na área de neurociência, né? E
E essas coisas que acontecem na vida da gente, elas nos mudam tanto que o que nós estamos debatendo aqui começa a ter outros significados. Vamos lá, vou fazer uns ganchos, né, com o Roberto. Assim. Para mim, riqueza é o contrário de escassez. E a escassez pode ser percebida e não percebida. Então, tem pessoas que moram em lugares violentos, elas não percebem mais a ausência de segurança. Porém, o cérebro delas está em alerta o tempo todo. E essas pessoas, quando o cérebro está o tempo todo em alerta, essas pessoas elas já não nutrem mais alguns hábitos que são positivos para a vida dela, ao longo da vida dela. Por quê? Porque os mecanismos de atenção, de insegurança, de medo, e o medo é horrível. Quando nós sentimos medo, o medo, existem 7 emoções básicas e universais, né? O medo é uma delas. O medo é a única emoção que nós temos que não nos permite dormir. Quando nós temos medo, nós não conseguimos dormir. A gente dorme alegre, né, com alegria. A gente dorme triste, a gente dorme com raiva, mas com medo nós não conseguimos dormir. Porque é um mecanismo que ele garante a nossa sobrevivência. Se nós estamos com o efeito do medo, alguma coisa pode estar nos afetando, né, a nossa integridade, que seja emocional ou que seja física. Então, essa coisa da gente viver numa autossegurança é extremamente importante para nós. O domínio de emoções como o medo, que são extremamente difíceis, porque o nosso cérebro... E aí eu vou mandar uma dica aqui, que é uma dica que hoje eu estou passando para todo mundo, quando eu posso conversar com maior quantidade de pessoas, que é: não se culpem pelos seus pensamentos. Tá? Aqui vai uma dica que eu aprendi ao longo da minha vida, porque assim como os nossos pulmões... eles foram feitos para respirar. A gente não consegue parar de respirar agora. Se parar, morre. Tá? A gente não... Sandro, eu vou te interromper um pouquinho, porque eu preciso... Meu tempo já está curto aqui, né? Eu queria te perguntar... Deixa eu terminar aqui. Diga, fala. Então, o nosso cérebro foi feito para pensar. E o tempo todo ele pensa. Então, não se culpem pela qualidade dos seus pensamentos. Deixe eles passarem. E se atentem para as melhores coisas que levam os melhores hábitos. Então, não se culpem pelo que se pensa, porque o nosso cérebro não para de pensar. Não, na verdade eu concordo contigo. Eu sempre digo, né, que pensamentos são apenas eventos mentais, né, que passam, né. Tem até alguns exercícios de meditação onde a gente visualiza, bota o pensamento numa nuvem, deixa passar, enfim, né, para ir justamente não deixando essa coisa fluir, né. Enfim, mas como aqui o nosso assunto é riqueza, eu acho super interessante a tua colocação em relação a essa experiência que tu teve, né? Eu adoro quando os céticos têm essas experiências, né? Porque eles têm que se render, né? Porque eu acho que a ciência acaba endurecendo um pouco, né? Só os científicos, mas quando a gente tem essas experiências que vão no coração da gente, eu acho que o cético se abre mais e pode contribuir muito mais para a própria ciência e para a humanidade como um todo, né? Mas assim, saindo desse assunto, indo para o nosso assunto aqui, né, que é a nossa prosperidade, como é que o cérebro entende o dinheiro? Existem artigos, e não são poucos, de testes de pessoas em hospitais que estão num leito, num estado não tão bom, e se dá dinheiro para elas, elas pegam e se mede fisiologia da pessoa e instantaneamente a pessoa se sente melhor, com dinheiro na mão. É? Verdade. Eu adoro também. Isso é uma realidade, né? É materialismo, isso é verdade. Então, se coloca o dinheiro na mão de uma pessoa, daí se mede, batimentos cardíacos, frequência, amplitude, né? Estresse, tudo isso é possível medir. Eu tenho um laboratório de neuromarketing, então eu faço isso, né, para a área de consumo e pesquisa. Então, o dinheiro, ele já está na nossa espécie como algo que nos dá poder. E naquele momento, quando a gente tem contato com algo que dá poder, a gente se empodera. Se pegar muito, então faz mais diferença aí. Se pegar uma mala inteira... Vira um vício. Muito dinheiro vira um vício. Isso já não é bom. Tem políticos que roubam para muitas gerações. Eles já sabem que aquilo... Nem vai dar para gastar. Não vai dar para gastar. Mas daí existem mecanismos que são de vício do cérebro, né? Nós temos neurotransmissores como a dopamina, que quando a gente pega a primeira vez e sente aquela sensação prazerosa, o cérebro fica pedindo mais e mais. Então fica descontrolado. Para várias coisas, álcool, drogas, sexo e dinheiro. Dinheiro vicia, então. Viu só? Cuidado. Última pergunta, só tenho 1 minuto e meio.
como é que os nossos hábitos podem ajudar ou influenciar a nossa prosperidade? Bom, tem alguns livros que dizem que 21 dias são suficientes para mudar um hábito. Não é bem assim. Tá? Isso eu vejo em muitos lugares. Dicas de livros tem que numerar para dar para a pessoa se interessar para comprar. É algo comercial mesmo. Não é bem assim. Então, de acordo com o tamanho dos nossos costumes, maior será a dificuldade de introjetar um novo hábito. Então, uma dica, por exemplo, academia, não vou. Começa colocando os tênis. Coloca, não pensa. Coloca. Porque procrastinar dá prazer. Tá? Há pouco eu falei sobre dopamina. Quando nós pensamos, amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, e eu já tenho que começar a me preparar agora, existe uma escala emocional que a gente gera o alívio, pensando, não, mas dá para eu fazer, hoje é quarta, dá para eu fazer na sexta. Isso gera um alívio e gera um mecanismo de recompensa. E aí nós começamos a procrastinar, porque aquilo é prazeroso para a gente. Então o nosso cérebro ele pode ser moldado da forma como nós quisermos, mas que é difícil, é. Olha, Sandro, né, a gente teria muito para conversar, né? Eu acho que teria muita riqueza aqui para nos oferecer e para os nossos telespectadores, né? Mas uma hora vamos conversar de novo, né? Eu quero saber mais dessas coisas, porque é importante a gente saber, né? Porque a gente entende aqui bastante da parte mental, entende também da parte cerebral, como é que o cérebro funciona, como é que ele reage, né? Como mudar hábitos, e se a gente tiver, quanto mais conhecimento também é poder. Né? Conhecimento deve viciar também, né? Porque tudo aquilo que nos dá prazer a gente vicia. Sandro, muito obrigado pela tua presença. E a gente vai para mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.